Alguns desses homens, apesar de terem sido bem-sucedidos em diversas áreas, por não priorizarem suas famílias, foram um fracasso na família. Ele tem que ter uma série de características, mas uma característica me chama bastante atenção. Ele deve governar bem a sua própria casa. Quem não governa bem a sua própria casa, como governará as coisas do Senhor? Que se você não for bom em casa, você não pode se considerar um sucesso fora. Olhando para o Thiago Nigro, por exemplo, eu acredito que talvez o seu testemunho seja muito mais forte do que aquilo que você fala. Talvez o exemplo do Thiago Nigro seja mais importante para as pessoas do que aquilo que sai da boca do Thiago Nigro. Então, do que adiantaria, por exemplo, se você influenciasse milhões de pessoas a se tornarem bilionários, mas não influenciasse através do seu exemplo a serem bons maridos e boas esposas? Eu acredito que nós teríamos uma multidão de bilionários frustrados e solitários. Não seria sucesso no final das contas. Então eu acho que o tempo vai mostrar que o testemunho do Tiago é muito mais importante do que aquilo que vem como consequência. O seu trabalho como influenciador vai partir do seu casamento na medida em que você se tornar um marido, e o tempo vai mostrar que o Tiago não está brincando. Aquilo que ele é do lado de fora começa dentro de casa. Eu acho que com todo mundo é assim. É isso que me move, na verdade. Hoje a minha missão é ajudar famílias a serem restauradas. Eu vim de uma família muito sólida, muito estruturada. Minha esposa também. Então talvez essa dor das outras pessoas tenha sido aquilo que me chamou para a minha missão hoje. Eu vim de uma família sólida. Meus pais vão fazer 37 anos de casados. Eles são a grande referência para mim de um relacionamento saudável. Minha esposa também. Quando a gente se conheceu, eu tinha 14, ela tinha 13. Me lembro como se fosse hoje, em dezembro de 2004, ela entrando assim nas portas da igreja. Eu estava tocando contrabaixo no culto, eu vi aquela morena entrar dentro do auditório. Eu disse, caramba, eu vou falar com aquela menina. Aqui estamos nós hoje, 18 anos depois, casados, um casamento muito feliz. Entrei nas Forças Armadas, passei 6 anos como tenente do Exército. E em 2015 tomei a decisão de sair e abdicar de 3 anos que eu ainda tinha como oficial temporário para me dedicar a famílias. Porque eu comecei a perceber que nem todo mundo tem aquilo que eu tive. Os casamentos estão destroçados, as famílias estão completamente deterioradas. Nós vivemos talvez no tempo que mais representa o conceito de relacionamentos líquidos, né? Muitos divórcios, muitos adultérios, muitas pessoas que não priorizam o lar. Então eu saí com esse propósito, com esse desejo de ajudar famílias que não entenderam isso aí. Então, hoje quando eu olho para os casais pós-modernos, eu vejo esse desafio de trocar a mentalidade deles. Eu percebo que eles não aprenderam a ser casados. O marido não casou sem saber o que o marido faz, por exemplo. A esposa casou sem ter a menor ideia dos deveres conjugais de uma esposa. Então, o meu trabalho hoje é mostrar para os casais que não existe fórmula mágica. Porque quando eu atendo um casal, por exemplo, no meu gabinete terapêutico, eles querem resolver um problema conjugal que eles demoraram 10 anos para construir em uma semana. E eu digo para eles, cara, vocês precisam aprender do zero tudo que vocês aprenderam. Vocês não tiveram exemplos, não tiveram referências, vocês não têm o verdadeiro conhecimento sobre famílias. Então eu percebo que hoje o maior desafio que eu tenho é uma ausência de conhecimento dos deveres, dos símbolos, dos ritos matrimoniais que envolvem a rotina de um casal. Quais são eles? Cara, a rotina de um casal é composta por uma série de preocupações que nós temos que ter, né? O Jordan Peterson costuma dizer que se você quer restaurar seu casamento, o que vai restaurar seu casamento não é uma viagem para o Caribe. Porque a viagem para o Caribe representa 2% da vida conjugal de vocês. É uma coisa extraordinária. Se você quer restaurar seu casamento, se concentre no ordinário, naquilo que acontece todos os dias. Como vocês se tratam de manhã cedo quando acordam, no café da manhã, valorizar o tempo na mesa. Mesa não é lugar de celular. Mesa não é lugar de você estar resolvendo coisas do trabalho. É lugar de você sentar com o seu prato e olhar no olho da sua esposa e passar tempo de qualidade com ela. Valorizar o tempo na cama. Então muitos casais hoje vão dormir em horários distintos. Um fica na sala assistindo séries, o outro vai dormir mais cedo. Tudo bem acontecer uma vez ou outra, mas quando isso se torna uma rotina, eu vejo que aquele ritual de vocês irem deitar juntos,
valorizar a relação amorosa, perguntar como o outro está, como foi o dia, isso vai se perdendo. Então existem alguns tipos de regras, vamos dizer assim, talvez não seja o melhor conceito, que devem ser respeitados no cotidiano de um casal para que a rotina seja resolvida. Porque se você resolve a rotina, o básico, o cotidiano, que eu chamo de liturgia do ordinário, você resolveu 70% da vida de vocês. Então, o meu trabalho hoje é mostrar que pequenas atitudes de amor e bondade parecem pequenas, mas é exatamente isso que causa grandes transformações na vida de uma família. O homem pós-moderno tem pavor de rotina, ele entende que rotina é algo ruim, né? E eu vejo uma preocupação muito grande hoje dos casais, por exemplo, em não cair na rotina. Olha, não deixe seu relacionamento cair na rotina. Mas eu sempre admirei casais de velhinhos, por exemplo. E quando você olha para um casal que está há 60, 70 anos juntos, eles já caíram na rotina há muito tempo, certamente, né? E eles fizeram com que a rotina seja uma amiga deles, não um inimigo. E para isso acontecer, eu não tenho um rol taxativo das regras que o marido deve cumprir diariamente, que a esposa tem que cumprir diariamente. Eu prefiro apontar para princípios. E os deveres conjugais talvez sejam duas colunas importantes para você enxergar isso, e aí você vai tomando suas próprias decisões. Eu percebo que hoje existe uma perversão simbólica que atrapalha os casais. Os homens não sabem mais o que significa serem masculinos, a esposa não significa mais o que significa ser uma mulher feminina. Talvez a inclusão da mulher como uma força essencial de trabalho social tenha prejudicado isso. Talvez as ideologias tenham prejudicado isso. Talvez a destruição do masculino por causa dos filmes, da arte, da literatura tenha prejudicado isso. Mas eu percebo, por exemplo, que os homens não percebem mais hoje que é o marido quem tem que ser o protetor, o provedor, que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando ele conhece esses deveres de forma macro, ele vai tentando aplicar isso de forma micro, no caso concreto dele, e ele consegue ter um bom norte para modificar as coisas. Por exemplo, se o marido é que tem que ser o protetor, quem é que vai se preocupar de noite em verificar se a porta está trancada? Se acontece um barulho na cozinha no meio da madrugada, quem é que vai ver se foi um assaltante, se foi um ladrão, um meliante? Não, mulher, vai você, vai na frente. Então, eu percebo que quando a gente percebe quais os deveres de cada um, né, as coisas ficam um pouco mais claras, né? Eu percebo que os homens hoje, por exemplo, têm uma dificuldade com essa coisa da defesa do lar. Eles não são mais, em muitos casos, não diria todos, não gosto de generalizações, mas alguns homens não são mais capazes de se sacrificar pela família e entender esse conceito de defesa, né? Talvez isso venha da infância. A gente mitiga nas crianças do sexo masculino esse senso de proteção, esse senso de proteger os oprimidos, né? Eu gosto de uma história do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ele foi presidente no começo do século XX e ele, como um bom protestante, servia na igreja local como professor da EBD. Então ele tinha aquele curso de Bíblia no domingo de manhã, ele era um dos professores, né? Certa vez, conta a história que um dos alunos do Roosevelt era uma criança, um menino, chegou na sala com o olho roxo. Aí o Roosevelt perguntou para ele: vem cá, rapaz, por que você está com o olho roxo? Aí o menino disse para ele: olha, professor, minha irmã teve um valentão que foi para cima dela, querendo bater na minha irmã, e eu protegi minha irmã. Eu dei um soco no valentão para proteger minha irmã, e ele me deu um outro soco, é por isso que eu tô aqui com o olho roxo. Aí o presidente Roosevelt, que na época não era presidente, pegou uma moeda de $1 e deu para aquele menino como um presente, assim, que simboliza que ele tinha feito a coisa certa, né? Posteriormente dizem que o pastor ficou sabendo disso e tirou o Roosevelt do cargo de professor da EBD, como se aquilo tivesse sido uma espécie de incentivo à violência, né? Eu acho que aquele pastor errou. Se fosse no meu caso, eu acho que até chamaria o professor Roosevelt na frente de toda a congregação e faria um elogio público, porque ele incentivou o menino a cumprir um dever masculino, que é a proteção do injusto. Veja que a agressão não partiu do guri. Ele tomou a iniciativa de defender a irmã. Então, eu percebo que essa perversão simbólica fez com que as pessoas tivessem uma extrema dificuldade de enxergar como a rotina deve acontecer. E daí você tem uma ausência de admiração. A admiração da mulher por parte do homem, a admiração do homem por parte da mulher.
porque eles não estão enxergando e cumprindo os ritos que advêm do entendimento desses símbolos.